Você já ouviu falar ou presenciou uma possessão na região amazônica? Fica aqui nesse vídeo que eu vou contar algo para vocês sobrenatural que acontece desde que a criança ainda estava no ventre. Tudo tem início lá na Cachoeira do Piriá, aqui no estado do Pará, em uma vila chamada de Gritador. Na época, então, a avó da seguidora estava grávida e, com o avançar dessa gravidez, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela começou a ver vultos, vozes, mas, logo no início ela associou isso à parte da espiritualidade, né? Porque ela trabalhava com isso e meio que é normal ver esse tipo de coisa. Só que conforme foi chegando o dia ali dela dar à luz, ela sentiu uma mão, gente, acariciar ali a barriga dela. E conforme essa mão acariciava, ela sentia que a criança se agitava ali dentro, se movia de uma maneira muito estranha. A avó da seguidora, que era curandeira, então deu à luz um menino completamente saudável. Meses foram se passando, tudo parecia a mais pura normalidade, até esse menino completar 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, então, ele começou a dar umas risadas, gente, completamente fora do contexto infantil. E essas risadas ali eram acompanhadas de uma voz completamente diferente. A mãe, então, viu que o negócio era sério. Então, com 7 anos de idade, ela fez meio que o primeiro exorcismo naquela criança. Aparentemente, aquele espírito se afastou temporariamente. E, gente, ele passou anos aí vivendo bem, só que, sem algo se manifestar no corpo dele. Mas as tendências desse menino eram totalmente negativas, ou seja, conforme ele ia crescendo e avançando ali em idade, coisas assim bem estranhas aconteciam, ou seja, ele tinha um desvio muito grande de caráter. Inclusive a seguidora diz que ele já tirou a vida de alguém sem estar possesso, e problemas familiares, sabe? Era como se esse espírito estivesse se manifestando de uma outra forma na vida dele. Então, com 17 anos de idade, outra vez esse espírito apareceu. E, gente, é uma força tremenda que o rapaz começava a ter, né? Era o corpo dele, mas não era mais ele. E era algo horrível. Eles tinham que amarrar ele porque não havia porta, janela, parede de madeira que desse conta de prendê-lo. Então, a avó da seguidora acabou fazendo esse exorcismo mais uma vez com 17 anos de idade. E o espírito saiu, mas ele continuou fazendo coisas erradas. E daí, com 27 anos de idade, então, ele simplesmente surgiu ali na vila, completamente possesso, com uma faca na mão, tentando ceifar a vida das pessoas ali. Então a população se reuniu, pegaram ele, amarraram ele no tronco de uma árvore, gente, e jogaram a faca no mato. Só que conforme eles iam amarrando ele ali, pensando que estava agora tudo sob controle, ele simplesmente dava mais risadas, gente, e a faca voava do mato para a mão dele, para poder ele sair outra vez. E daí a mãe dele veio para tentar fazer ali as rezas e pediu que a filha fosse buscar água benta na casa enquanto ela estava ali com ele. E daí ele começava a falar para ela: se não fosse essa velha desgraçada, eu já tinha meio que reinado aqui, morado, tomado conta desse corpo, essa casca para si. Para mim, né? Não para mim, para ele. E a família tem uma teoria de que esse espírito, gente, que se apresenta como o espírito de um cacique que viveu há muito tempo naquela área ali, e inclusive foi assassinado, não sei se por outra aldeia ali, outro povo indígena, mas só sei que ele faleceu com muita raiva. E meio que ele tem vontade de, creio eu, não tenho muito conhecimento nessa área, gente, é só uma suposição minha, mas de enfiar o tio da seguidora meio que dentro de si mesmo, ali dentro de si mesmo, do seu próprio corpo, e ele viva ali através daquele corpo mais uma vez, sendo que ele já é falecido. E assim a irmã do rapaz foi lá na casa buscar água benta no copo. Quando ela trouxe, gente, ele olhou para a mão dela. Isso, ela já estava a uns 5 metros de distância de onde ele estava. E ele simplesmente olhou para aquela água ali naquele copo e o copo simplesmente explodiu, gente. Ela saiu correndo dali com muito medo e, gente, o negócio era terrível. Ela diz que a fisionomia dele mudava completamente, inclusive os traços do rosto se tornavam outros. E esse espírito sempre querendo ficar ali, gente. E todas as vezes no aniversário dele, principalmente quando era uma data que envolve o número 7, ele voltava com mais força. Outro fato muito curioso que se tem na área da pagelância, eu não entendo muito disso, gente, mas eu vou explicar para vocês o que a seguidora me falou, é que a avó dela diz que quando sai pedras brancas da costa de alguém é porque a pessoa meio que é pura, né? É uma pessoa com tendências boas, com uma energia boa. Mas quando se sai pedras pretas da costa da pessoa, a pessoa, gente, é o oposto disso. É completamente do outro lado da moeda, né? Das trevas ali. Com tendências a fazer coisas más, coisas ruins. Então, da costa da tia da seguidora saiu pedras brancas, mas da costa desse irmão dela, né?
simplesmente só saía pedras pretas. Então aí a família já viu que a tendência dele, gente, era totalmente negativa. É totalmente negativa, né? Porque ele ainda é vivo até hoje. Daí, com 27 anos, né? Ele saiu mais uma vez, esse espírito. E ele continuou vivendo a vida dele. Inclusive, arranjou uma pessoa que vivesse com ele. Fez uma casa próxima à casa da mãe. Próxima à casa da irmã também. E um belo dia, então, a irmã dele estava ali, né? Na sua casa. E ele simplesmente pediu para que ela buscasse na casa da mãe dela, da mãe deles, uma sacola ali com tabaco que ele queria fumar. E, tipo, na visão dela, era o irmão dela. Então, ela pegou o caminho por entre a mata e foi lá buscar esse tabaco. Só que, no meio do caminho, ela encontrou um homem completamente estranho. Ela cumprimentou esse homem não devolveu o cumprimento. Simplesmente seguiu pelo caminho em direção à casa do irmão dela, a casa dela também. E ela foi lá na casa da mãe, buscou o tabaco, voltou. Quando ela voltou, ela já enxergou esse homem de costas ali na casa, que a seguidora diz que era um barraco. E quando ela foi entregar o tabaco, gente, aquele homem simplesmente virou para ela, mas não virou o corpo, gente. Simplesmente virou a cabeça para trás. Tipo a cabeça de uma coruja, sabe? Virou a cabeça para trás. E daí ela viu que era um indígena, só que, gente, com olhos negros totalmente vazios de humanidade, de algum tipo de expressão boa. E o rosto completamente deformado, como se alguém tivesse pego uma lâmina muito afiada e simplesmente tivesse picotado o rosto dele. Ou seja, feito vários e vários lânios em cada centímetro de pele ali. E, tipo, a cara dele completamente, gente, horrível. E ele simplesmente, com a cabeça virada para trás, soltou uma risada, né? E daí a risada era a mesma risada que o irmão dela dava quando estava possesso. Então ela saiu dali, jogou o tabaco, não sabe lá para onde, pro meio do mato, correu muito. E daí, tipo, o pessoal ali próximo ouviu o grito dela, foi lá ver o que estava acontecendo. E encontraram ela desmaiada no meio do caminho. E levaram então ela para casa da mãe dela, colocaram ela num quarto. Mas ali naquele quarto, gente, ela ficou possessa desse espírito, que agora falava numa língua que ninguém entendia. E, gente, o mais bizarro é que a seguidora diz que ela começou simplesmente a subir nas paredes. Tipo, de costas, assim, virada pra trás, assim. Ai, meu Deus, horrível, credo. Na parede, como se ela tivesse ventosas nas mãos. E foi outra trabalheira para poder a mãe dela fazer com que ela voltasse a si. E depois que ela voltou a si, ela ficou muito doente por um bom tempo, não conseguia comer, com a energia ali completamente drenada do corpo, com muita febre. E foi algo que realmente, gente, adoeceu geral ela, tanto o corpo espiritual como material. Atualmente, então, esse homem já não mora mais nessa mesma vila, mas ele mora ali nas proximidades. E a seguidora diz que atualmente, no dia de hoje, quando ela me enviou esse relato, ela tem muito medo que ele volte a aparecer ali, principalmente porque ele tem conflitos familiares, ele problemas com a família e, tipo, ele não gosta da seguidora, gente, e da mãe dela. Então ela tem muito medo dele aparecer ali e tentar fazer algo pra ela, sendo que, creio eu que nesse ano, ele vai fazer 57 anos de idade. E quando é no número 7, gente, um negócio é babado. Ou seja, elas têm medo de que esse espírito volte a entrar nele, né, a possuí-lo, e meio que ele vá atrás delas e tente fazer alguma coisa. E esse foi o relato de hoje. Já curte, comenta e compartilha. Não esquece de me seguir, republica aí. Já me segue se você não é meu seguidor. Se inscreve no meu canal no YouTube, Diário de uma Ribeirinha. Já envia teu relato também. Já salva aqui na bandeirinha esse vídeo para você não perder os próximos vídeos que eu postarei aqui. E, gente, vocês não têm ideia de quanto sacrifício eu fiz para gravar esse vídeo. Tanta coisa errada que já aconteceu. Eu já gravo 3 vezes e o vídeo desaparece. Meu roteador caiu. Uma folha ali com toda a copa caiu na minha cabeça e o negócio aqui tá babado.